Olá pessoal, a gente está aqui nesse painel para conversar um pouco sobre a fase 4 do Open Banking, que agora a gente está falando não mais de Open Banking, mas a gente está falando de Open Insurance, de Open Finance, de Open Data. Então a ideia nesse painel é compartilhar um pouco de algumas reflexões sobre o que vem pela frente aí, quais são as áreas, os segmentos que devem ser impactados. E nós trouxemos dois convidados especiais que vão ajudar a enriquecer esse debate aqui. Então a gente tem o Marco Zara, que é superintendente de Digital Experience no Banco Safra. Tudo bom, Zara? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo. Zara, fala um pouco do que você tem feito aí na tua carreira, por favor. Claro. Eu sou Marco Zara, atualmente eu trabalho no Safra, cuido da área de Digital Experience, que é todo o segmento de interface com o cliente usando os nossos canais digitais. Eu tenho como background essa esteira de canais digitais de autoatendimento, né, voltados tanto para autosserviço em aplicativos e canais de atendimento presenciais e não presenciais. Essa é mais ou menos o meu passado, sempre em instituições financeiras, né? Sou formado em ciência da computação, tenho especialização em engenharia de software e fiz ali uma pontinha voltado para canais digitais, que é o que eu amo fazer, que é o que eu gosto de fazer, e é o desafio que a gente vem enfrentando em como manter o alto padrão no autoatendimento dos clientes. Maravilha, obrigado, Zara. E aqui junto com a gente também está o Ricardo Rocha, que é professor do INSPER e consultor. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom contigo? Tudo bem, prazer estar aqui com você, com o Zara. Eu estou aí atuando no mercado financeiro há 37 anos, em fases diferentes, né? 20 anos como professor e 17 anos dos iniciais como executivo, né? E acho muito oportuno esse momento, porque eu brinco muito em sala de aula, viu, Zara, que de todas essas transformações tecnológicas que a gente vem acompanhando, a única mais recente que eu estava no ensino médio foi quando o Banco Central, junto com o mercado, criou o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, que para a época foi... todas as outras eu já estava trabalhando, né? Então é muito legal ver a transformação digital e esse momento de Open Banking, enfim, é bacana a gente tá podendo acompanhar essa mudança e como isso vai impactar a vida dos clientes, né? Das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e muito bom estar aqui com vocês. Isso é um aspecto interessante, né? Eu tava esses dias comentando com a minha filha faz direito, e explicando o que eu faço, né? Os filhos perguntam às vezes para a gente o que a gente trabalha, às vezes, e eu estava explicando o que era o Open Bank, e uma das perguntas, ela, puxa, e ela está estudando muito essa questão de sociedades, falou, mas isso daí é para as pessoas jurídicas também? Eu falei, claro, é para as pessoas jurídicas também, né? Então é um aspecto muito interessante disso, vai envolver pessoas físicas e pessoas jurídicas. Gente, um disclaimer importante aqui: os painelistas estão aqui como executivos de mercado, eles não estão representando as instituições para onde eles trabalham, então, assim, as opiniões deles são opiniões como executivos, como pessoas de negócio, e não necessariamente representam a opinião dos empregadores, beleza? Eu queria começar essa nossa conversa aqui comentando sobre algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, um fato que chama a atenção quando a gente olha o panorama aqui. A gente está muito envolvido nessa época agora com o Open Banking, né, com todas as questões das instituições que são reguladas pelo Banco Central. Mas se a gente afastar um pouco, a gente percebe que existe algo maior acontecendo. Por exemplo,
os três principais reguladores, ou três importantes reguladores do mercado, eu estou falando não só do Bacen, mas também da CVM e da SUSEP, eles têm algo em comum. Os três estão com iniciativas de sandbox regulatório. A CVM, né, aliás, recentemente o colegiado adiou o prazo de seleção, que inicialmente ia ser 30 de abril, eles passaram para 30 de junho, justamente porque teve uma quantidade grande, teve mais de 30 propostas, projetos que precisam ser analisados, e eles têm uma complexidade, né, nessa análise, e por conta disso houve esse adiamento do prazo, tá? A SUSEP também lançou, assim como a CVM, lançaram a ideia já no ano passado. A SUSEP lançou isso em março de 2020 e já escolheu 11 projetos. E o Bacen também tem o seu sandbox regulatório. A princípio, até 25 de junho, eles vão escolher de 10 a 15 projetos, mas eles mesmos já falaram que, se houver um número muito grande, tem até a opção de prorrogar esse prazo, justamente para dar essa possibilidade de analisar a fundo as propostas de projetos, tá? Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco com a gente. Eu sei que você acompanha essas mudanças aí na regulação, e outro dia você comentou comigo sobre um pouco da postura, né, do regulador. Ele agora parece que está apoiando mais. Você podia dar um panorama daquilo que você conseguiu acompanhar nas últimas décadas, por favor? Posso. Eu acho que é importante quando a gente olhar dois aspectos, né? O Pix, que é um sucesso absoluto e que continua evoluindo com novas possibilidades, e o Pix só foi possível porque lá atrás, em 2002, o Banco Central, né, praticamente pressionado pelo Fundo Monetário Internacional, que apoiou a mudança do regime cambial, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, revisou e criou um novo sistema brasileiro de pagamentos. E aí é interessante, quando a gente pega a trajetória 2002 a 2021, com raras exceções, nós não tivemos uma frequência de quebra de instituições financeiras como tínhamos antes da adoção do SPB, né? Então eu falo que o SPB é o avô, o Pix é o neto, e nesse meio do caminho, o Banco Central, isso já desde o governo Temer, né? O Banco Central, e agora com o presidente atual, vem acelerando muito, tem uma cabeça muito boa para as inovações, Roberto Campos, a gente vem percebendo uma mudança do Banco Central, e eu brinco muito, né, em webinars, e até porque a pandemia já deixa a gente tão sisudo, então a gente tem que contar as coisas de uma maneira mais agradável. O Banco Central virou um pai moderno. O que é o pai moderno? É aquele que, quando a filha está chegando nos 15 anos, fala, putz, vai querer ir na balada e não vai ter jeito, se eu proibir vai ser pior. Então vamos fazer um acordo aqui. Você vai, tem hora para ir, tem hora para voltar, você vai no táxi ou no Uber que eu mandar e vice-versa, né? Então, assim, houve uma aproximação do regulador do mercado, acho que isso é importantíssimo dizer. Em parte, eu acho que isso também é motivado porque a nossa autorregulação é muito boa, né? Principalmente a autorregulação da Ambima, que eu conheço bem, sou consultor lá, uma autorregulação muito presente e que tem influenciado positivamente a mudança de postura do regulador, e entendeu que apoiar as iniciativas que podem trazer algum tipo de aumento de oferta do crédito, de uma... E aí o Zara vai falar melhor, especialista da experiência do usuário, tudo aquilo que pode ajudar, porque é muito difícil que a gente consiga trazer grandes transatlânticos para competir com os que tem aqui. Né? E não é só no Brasil, isso é uma questão global. Então, fomentar as iniciativas do sandbox regulatório, e note uma coisa que eu gosto de destacar. O sandbox veio, foi ótimo, mas o Banco Central estava acompanhando as fintechs e em nenhum momento as proibiu. É como se eu estivesse olhando o movimento, e aí numa hora onde a coisa ganhou uma proporção grande, até para estimular os investidores das fintechs, principalmente de crédito e meio de pagamento, eu digo, olha, ok,
acompanhei, confio, mas eu vou botar uma regra aqui, mas é uma regra leve. É só para dizer, estou acompanhando no sentido de apoio essas iniciativas. Então, eu acho que a gente vive um momento ímpar, muito interessante, né? Ao contrário, viu, Zara, eu quando comecei no mercado lá em 83, 4, quando saiu o normativo do Banco Central, até chegar na mesa de operações, levava uns 3 dias, sabe? Porque Era um ninguém transatlântico, né? tinha... você não tinha... Você tinha que esperar sair no Diário Oficial, aí alguém do banco tinha que ler, Tinha que ler, traduzir, traduzir, porque exatamente. senão ninguém podia se manifestar. Então, eu acho que assim é extraordinário e acho que é o que dá o tom, né? Só para devolver para o Zara, mas assim, hoje no Valor tem uma matéria falando exatamente sobre essa questão do crédito a partir das empresas consideradas fintechs, né? É algo que saiu de 2 bilhões para 10 e pode chegar em 20. Né? Então, assim, a gente vê um incremento de volume muito grande. Então, acho que a gente está no bom caminho, no bom momento. E até tem um amigo que diz assim: como a gente no Brasil não é muito sério e um monte de coisa, no sistema financeiro a gente tem que ser. Só E para de variar, fato a né? gente é. E E de funciona bem, fato a né? gente De é. fato a gente é. Ô Zara, pensando nessa questão aí que o Ricardo tocou do Banco Central incentivando a inovação, e acho que os dois segmentos que se falam, a fase 4, na verdade, a ideia é ser open data, né? Mas até no próprio documento lá, em conjunto do Bacen e do CMN, fala especificamente de seguros e de investimentos, né? Como é que você vê o que tipo de impacto esses segmentos em específico tendem a sentir com a fase 4, com fase 4 em diante, né? Uhum. O Ricardo colocou muito bem, né? Eu acho que não só o Banco Central, mas como também todas as entidades regulatórias entendem que não é essa postura sisuda que vai ganhar o jogo, mesmo porque o mundo, de uma forma global, está mudando o seu mindset para um mindset muito mais voltado ao ágil, ao lean. Essa cabeça de startup acabou provocando um certo questionamento, e acho que isso em nível de todas as instituições e muito claramente, muito frutificamente aqui no Brasil, de olhar e pensar, poxa, não precisamos ser tão rígidos, tão sisudos e vamos nos inclinar a resolver as coisas. Um outro fato que chama muito a atenção é a experiência do usuário na ponta. Antes a gente não olhava para isso. Durante muitos anos isso não foi levado como pauta principal. Hoje o usuário passa a estar no centro. Então, quando a gente começa a criar processos e produtos que pensam no usuário e não no banco, e não no mercado, e não no regulador, a gente começa a ser obrigado a se inclinar a pensar no usuário. Logo, isso se traduz em facilidade, redução da burocracia, diminuição do meu time to market, a acurácia das minhas ações. Para eu chegar nesse ponto, eu preciso efetivamente modernizar a minha infraestrutura que eu tenho hoje, tanto de processo, quanto tecnológica, quanto de serviço que eu estou oferecendo a esse usuário. E isso passa pela regulação. Então, as entidades passaram a se debruçar sobre esse assunto. Então, veja você tem alguns exemplos que hoje ainda permeiam no universo financeiro. Dando um exemplo aqui, por exemplo, que está acontecendo hoje com a Ambima, chamando todos os participantes do universo financeiro a trazerem suas contribuições para melhorar os seus processos. Se você hoje tem um investimento numa determinada casa, e você muda de casa, né? Você mudou de instituição financeira e você quer quer fazer a portabilidade, por exemplo, do seu investimento que está sob custódia de uma determinada casa e está indo para uma outra. Hoje esse processo ele é totalmente burocrático, manual, e muitas das vezes feitos por e-mail, você não tem um formato único. E basicamente ele segue ainda em linha, muito que o Ricardo falou, a nossa autorregulação funciona muito bem. Então a gente tem um guide ali de boas práticas que todos os participantes trabalham entre si, cooperam-se entre si, mas você não tem uma unicidade central para isso. Tudo isso vem mudando.
a gente tem uma necessidade de atender esse desejo do usuário, que até então a gente simplesmente olhava para o cara e dizia, olha, é assim, você quer, siga o processo. E agora não dá mais, não cabe mais esse tipo de conversa com o usuário. Os usuários estão cada vez mais exigentes. E quando a gente fala de usuários, a gente está falando, obviamente, de clientes, dinheiro na mesa. Então, a gente precisa atender a isso. Para isso, a gente precisa ser mais lean. E aí, por isso que a gente passa para esses novos processos. O universo financeiro, ele, por trabalhar com dinheiro, né, diretamente, ele já exige algum grau ali de flexibilidade, por mais que seja hoje ainda feito de uma forma mais burocrática, processos ainda voltados em e-mail, formulários, etc., mas você ainda até tem este meio, que é acordado numa grande capa de autorregulação, que o próprio mercado criou-se entre si. Diferentemente no mercado securitário, que você tem ali visões, mas você não tem meios. Se você hoje compra uma apólice numa determinada companhia securitária, você não tem como transferi-la simplesmente para uma outra empresa securitária. Então, isso até então sempre foi impensado, né? Isso não faz sentido, porque agrediria o negócio, mas respalda o cliente. Quando passa a respaldar o cliente, a gente passa a ter a necessidade de pensar sobre esse assunto. Então, essa grande transformação vem cutucando, digamos assim, toda a nossa cadeia hoje, tanto de regulação, quanto de produtos, quanto de serviços, de forma a prestar um serviço cada vez mais pró-cliente. Isso é muito bom, principalmente porque a gente vê esse movimento acontecendo em outros lugares do mundo e vê também aqui no Brasil. E falando especificamente de seguros, não é? Já tem a consulta pública da SUSEP, vai agora acho que até 17 de junho, com manuais que vão ser publicados e claramente vão estar muito alinhados, são até análogos àquilo que o Bacen publicou. Já existem algumas datas importantes e estão logo ali. Por exemplo, nessa consulta pública, no texto sugerido, fala em 15 de agosto já ter definida a estrutura inicial de governança, né, do que se chama do Open Insurance. Se fala em 15 de outubro, o registro no diretório dos participantes. E 15 de dezembro a gente já ter a primeira fase, que seria dados abertos, que seria equivalente à fase 1 do Bacen, né, pelo menos para alguns produtos, e 31 de maio do ano que vem, dados abertos para os demais produtos. Né, e você percebe bem, se olhando lá o texto que a SUSEP submeteu à consulta, não é? Você vê as próprias figuras, você vê lá, sociedade transmissora de dados, né? Sociedade receptora de dados, sociedade iniciadora de serviço de seguros, ou seja, é totalmente alinhado com até a terminologia do Open Banking, né? E a própria estrutura de governança lá, o diretório de participantes, o portal do Open Insurance, o próprio Sandbox, né? Apesar de ter algumas diferenças, né, que acho que são pertinentes, até a Bacen e SUSEP têm estruturas muito diferentes, né, então uma das coisas que salta lá como diferença é o diretor responsável por compartilhamento. No caso do Bacen, ele deve submeter relatórios semestrais. Na SUSEP, esses relatórios são anuais, tá? Mas lá também fala do item de comunicação entre Open Banking e Open Insurance, fala lá de integração, compatibilidade, interoperabilidade. Então, parece existir um grande alinhamento, né, nesses dois grandes reguladores, né. O Ricardo, você que acompanha há bastante tempo aí, se por um lado tem esse alinhamento, você vê riscos ou dificuldades que os reguladores vão ter aí, ou seja lá com as entidades que eles controlam, ou questões de mercado, como é que você avalia isso daí? Vai ser tudo um mar de rosas, ou como que você... Não, nunca é um mar de rosas, né? Mas não significa que vai ser um maremoto também, né? São desafios, dificuldades. Eu especialmente no mercado brasileiro, quando a gente fala em produtos bancários ou produtos de seguradora, pensando no usuário, né? No cliente, né? Ou produtos de investimento, enfim. Acho que a gente teve uma melhora muito, muito significativa,
né? As pessoas, se você pegar dados do ano 2000 e comparar com dados atuais, número de pessoas que compram seguro, previdência, bolsa, houve um crescimento extraordinário. O que eu acho que é um grande desafio da sociedade, e eu não sei como resolver isso no curto prazo, é a educação do usuário. Eu acho que o usuário ainda, de forma geral, principalmente a pessoa física, não está educado para o padrão tecnológico que ele vai ter acesso. Então, eu estou tendo essas discussões já faz algum tempo, né? Eu fui provocado um tempo atrás num evento, acho que tem uns 4, 5 anos, eu falei, porque a pessoa falou, não, mas veja o número de celulares que tem no Brasil, olha o número de pessoas que estão no Facebook, pensando num público mais classe C, né? Ou seja, eu falei, mas uma coisa é você ir lá no Facebook, colocar uma foto e não se preocupar com o seu português e escreve qualquer coisa lá e tudo bem, e a pessoa dá um like, ninguém vai corrigir ninguém, né? Mas outra coisa é quando você se relaciona formalmente com o sistema financeiro, porque a ideia é que a experiência do usuário fique mais ágil, mais agradável, mas ele tem que estar preparado, é um jogo dos dois lados, né? Isso aqui é um jogo de tabuleiro, todo mundo tem que saber jogar. Então eu vejo assim com uma certa preocupação, será que as pessoas estão preparadas? E um ponto que até para o Zara comentar, até porque ele está num grande banco, se você olhar o ano passado, quando o governo decidiu dar o Corona Voucher, né, um auxílio emergencial, a princípio não era tão difícil. Todo mundo tem celular, tem mais celular que brasileiro, né? Uhum. Note a dificuldade das pessoas para poder estabelecer a sua conta lá na Caixa Econômica Federal. E bancarização é uma coisa engraçada no Brasil, né? Porque avança, mas quando você passa em frente a uma lotérica, você fala assim, essa fila aí deve ser porque a Mega Sena acumulou. Não. Não, É se para pagar tivesse as contas acumulado, mesmo, né? Exato, mas essa, Ricardo, é a mesma justificativa, e isso é uma questão muito cultural que a gente precisa trabalhar, que é a mesma justificativa de por que a fila do check-in no aeroporto ainda existe. Por que que existe o balcão no check-in no aeroporto? E as pessoas que estão lá não é para despachar bagagem, é para pegar o papelzinho, para ir na sala de embarque com o papelzinho na mão, porque a pessoa quer o papelzinho impresso e o totem vazio. Então a gente tem um desafio ali grande. E no aeroporto você está refletindo pessoas de uma classe social muito superior à classe social de quem recebeu o Corona Voucher. Então você veja que a gente tem uma questão ali, uma barreira cultural ainda para trabalhar muito forte. E as empresas, as airlines, de uma maneira geral, batem muito em cima, né? Você tem uma grande airline agora que você já não precisa nem mais fazer o check-in, ela já faz e manda automático para você o cartão de embarque. Justamente para tirar esse processo, né? Deixar cada vez a coisa mais lean, coisa mais pró-cliente. Mas você ainda tem esse comportamento do usuário de querer ir na boca do caixa para pagar, de utilizar o numerário. Veja que, por mais que a bancarização avance, o numerário não cai. O uso de numerário no Brasil só cresce. E esse é o outro problema 2 da Casa da Moeda, né? Manter tudo isso rodando. Temos desafios, né? Eu acho que a educação básica, fundamental, ela tem que estar linkada, não só quando a gente fala em Open Banking, ou em Open Insurance, ou em Open Investment, mas de forma geral, ela tem que estar linkada com aquilo que aquela criança daqui a 15 anos, né, vai estar praticando como consumidor, né? E eu sempre falo, né, como professor de finanças, sempre falo, olha, se eu pudesse lá no ensino fundamental, eu dava português, matemática e tecnologia. Aí no ensino médio você ensina outras coisas, né? Porque aí se o indivíduo tem uma capacidade de leitura, ele aprende. Né? Se ele sabe interpretar um texto, ele sabe assinar um contrato. Não importa se o contrato deixa de ser físico e vai ser digital, vai ter uma relação formal. Por mais que a gente tente diminuir a burocracia, você tem que ter uma relação. Né? Você está em produtos financeiros que afetam tanto o ofertante como quem está comprando. Né? Então você tem que estar tudo muito bem registrado. Acho que é um desafio grande, mas eu acho que é muito motivador, assim. E confesso para vocês, como eu sou um pouco mais velho que vocês, que a minha geração, e até uma geração
mais nova, não acreditava que chegássemos em 2021 com essa big picture, essa cara desse desenho tão tecnológico do sistema brasileiro, né? Eu acho que isso é de se ressaltar, e aí acho que está de parabéns todo mundo, né? O regulador, porque entendeu que não adianta proibir o filho, tem que conversar, acompanhar. E só para colocar e devolver para o Zara, 10 anos atrás, uns alunos que eu orientei no MBA em Finanças do INSPER queriam montar uma sociedade de propósito específica para fazer empréstimo entre pessoas, uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Peer-to-peer lending. Porque um deles tinha visto na Itália e tinha ligado lá para o italiano. Eu falei, olha, fala com o advogado, porque eu acho que isso vai dar confusão. E a resposta foi, não façam que serão presos. Exatamente. Porque e eu falei, e a cadeia vai ser na Justiça Federal, hein? Assaltante de banco, traficante de droga. Olha que coisa bacana. Hoje criaram figuras jurídicas para permitir isso, né? O próprio Banco Central incentiva. Exatamente. Olha que mudança. Olha que mudança. A sociedade muda, a gente melhora. É que as demandas são muito grandes. E acho que no nosso caso em particular, a educação básica, numa sociedade que cada vez vai ser mais tecnológica, é um grande problema. Gente, está chegando ao final aqui o nosso painel. Queria, em nome da Opus Software, agradecer muito vocês dois aí, Ricardo, Marcos, esperando que a gente possa continuar esse debate numa próxima oportunidade, mas deixar vocês comentários finais aí, Ricardo e Marcos, por favor. Bom, foi um prazer, agradeço o convite, estar aqui com o Zara, estar aqui com você, poder falar para tanta gente, né? Essa é uma coisa muito legal, que desde o início da pandemia eu fiz vários webinários, alguns gravados, outros ao vivo, e a gente imaginar, né, o poder da tecnologia, e aí trazendo isso para tudo que é produto financeiro, que a gente está falando para o mundo inteiro. É algo extraordinário, né? Então, quando você está aqui participando de um evento, você não tem a menor noção, alguém em algum lugar do planeta está te escutando, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande, né? E, por outro lado, então, agradecer essa oportunidade de estar trocando conhecimento, experiências, aprendendo com vocês, e dizer que a gente está num momento muito oportuno do nosso sistema financeiro, de forma geral, independente de ser banco ou seguros, e a gente tem grandes oportunidades de melhorar a experiência do usuário, né, e como ele enxerga as instituições prestadoras de serviço, né, que muitas vezes não são valorizadas adequadamente, né, porque eu sempre falo que quando o cara compra um carro financiado, ele valoriza a marca do carro, a outra roda de liga leve, o pneu da marca tal, o banco de couro da marca tal, mas ele só comprou o carro porque alguém acreditou que ele vai pagar. Alguém botou o dinheiro lá, né? E aí, muitas vezes, ele fala assim, mas, putz, tá vendo, o banco me cobrou juros. Bom, mas o banco, ou a instituição financeira, ou a fintech, é que está financiando o seu sonho, né? Então, eu acho que toda essa tecnologia vai melhorar essa relação usuário com instituições financeiras, prestadores de serviços financeiros. A gente vai ter um sistema melhor, mais tecnológico, mais justo, mais competitivo, vai ser mais difícil ganhar dinheiro, e espero que um usuário mais satisfeito também, e que entenda tudo que está sendo feito para que a experiência dele possa ser a melhor possível, e agradeço a todos vocês aí novamente. Obrigado, Ricardo. Zara? Concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Todas essas mudanças que a gente está vendo, eu não vi nada tão pró-cliente quanto nessa toada. Todas são muito com visão no cliente mesmo, para melhorar a relação dele com o banco, a relação dele com o próprio dinheiro, e a experiência dele em utilizar e consumir produtos e serviços financeiros. Eu acho que é muito oportuno, é muito bem-vindo, nós estamos num excelente momento, teremos grandes mudanças comportamentais a futuro, eu não tenho a menor dúvida disso. Dinheiro tokenizado é uma realidade, o Pix, que é um extremo sucesso, é uma excelente notícia que a gente dá para o mundo,
de que olha o que o Brasil está conseguindo fazer dentro de casa, sem precisar de interferência externa, e um sistema de pagamento extremamente robusto, seguro. Então, a gente tem muito caminho pela frente, muito trabalho, muito bacana para ser feito. Bacana. Parece que aquela famosa frase, né, que o cliente tem razão, finalmente está chegando no mercado Realmente, financeiro, né? o cliente tem sempre razão agora. Gente, muito obrigado aí, obrigado pelos insights, pela compartilhar a experiência de vocês e até uma próxima. Super Até obrigado. mais.